1 Timóteo 3, de 8 a 16, gostaria de fazer a leitura novamente do texto. O texto diz assim: os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Devem permanecer no mistério da fé com consciência pura. Devem também, primeiramente, passar por experiência. Depois, se considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa. Pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te essas coisas para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós precisamos desesperadamente dela. Nós clamamos ao Teu Espírito que o Senhor nos faça compreender essa passagem através da ação do Teu Espírito. E que não só nos faça ver as maravilhas da Tua lei, como nos constranja a obedecê-la, a crer nela e a viver nesse mundo de uma maneira distinta das pessoas que não Te conhecem. Não para que sejamos melhores que elas, mas que possamos mostrar a elas um caminho melhor, um caminho excelente, que elas também podem trilhar, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas têm mais facilidade em se lembrar de mapas e de localizações. Para esse tipo de pessoa, é fácil ir num lugar uma vez e depois nunca mais esquecer o caminho, né? As pessoas têm uma espécie de fotografia mental, de que guarda cada detalhe, cada elemento do trajeto. Talvez você seja assim. Eu definitivamente não sou uma pessoa assim. Eu, mesmo com o GPS nas mãos, eu me perco, eu consigo me perder. E às vezes eu vou ao mesmo lugar por meses, e quando preciso ir mais uma vez, eu não lembro do caminho. Muitas vezes eu perco até o caminho vindo para o trabalho aqui no escritório na igreja. Eu venho, é um caminho mais ou menos de 10 minutos de lá aqui, e eu venho pensando no dia, nas decisões que vão ter de ser tomadas, no material que eu vou ter que preparar, na visita que eu vou ter que fazer. E quando eu vejo, muitas vezes a minha mente me pega e diz: José, para onde você está indo? Eu já estou lá no Cerejeiras, ou eu desci, eu estou perdido, e eu tenho que voltar. Isso não acontece poucas vezes. É comum a minha mente pregar peças em mim. E a minha esposa, ela vive me lembrando que isso é falta de atenção. E ela está certa. Muitas vezes eu não dou atenção, não estou tão dedicado em lembrar o caminho que eu preciso fazer para chegar em tal lugar. Mas o meu alvo com essa confissão pública de incapacidade em lembrar de um trajeto, de um caminho, é lançar luz para algo muito mais sério do que simplesmente você esquecer o caminho do trabalho, ou de uma loja, ou da casa de alguém. Eu quero que você tente imaginar chegar a um lugar desconhecido sem ter um mapa nas mãos, sem ter ao menos a localização desse local. Como é que você vai chegar nesse lugar? Você não sabe nem onde é. Por onde que você deve começar então? Que ruas você vai seguir? Em qual direção você vai? Que decisões você terá de tomar no meio do caminho para chegar até lá, porque você não sabe para onde vai? Há uma história muito conhecida por todos nós, escrita por um pastor anglicano, em meados de 1865, chamada Alice no País das Maravilhas. E nesse conto, esse pastor, num dos eventos da trama, ele narra o personagem principal, a personagem principal, que é Alice. Alice encontra o gato risonho, aquele gato que é meio macabro,
que vive sorrindo e às vezes desaparece, flutua, enfim. E ela, num dos eventos da trama, a Alice pergunta para o gato: olha, você pode me dizer qual caminho devo seguir? E o gato responde para ela, dando aquele sorriso característico. Ele diz assim: olha, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Alice, onde você quer chegar? E aí Alice responde para o gato: mas eu não sei para onde ir. Eu não sei onde eu quero chegar. Então o gato, dando um sorriso, diz para Alice: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, Alice. Nessa noite eu quero propor duas preocupações extremamente necessárias em relação à nossa igreja. Primeira, você sabe onde nós devemos chegar? Você sabe qual deve ser o nosso destino como igreja? Segunda, se você sabe, você consegue descobrir que caminho você deve seguir junto com a igreja para chegar nesse destino? Eu quero desafiar a todos nós para ver se não somos como Alice. Não sabemos para onde devemos ir. Muitas igrejas param na primeira resposta. E ao falhar na primeira resposta, erram também na segunda. Eu não sei para onde ir, e por isso eu não sei que caminho seguir. Igrejas que vivem perdidas, que andam sem rumo, seguindo qualquer caminho novo que surgir na sua frente. É uma nova doutrina, é um novo método de ser igreja, é um novo método de conduzir o pastoreio. Então vamos seguir isso. Então há muitas igrejas de Cristo vivendo na pele as palavras do gato. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, igreja. E essas igrejas vão seguindo suas vidas, vão aceitando tudo que aparece de novo. Todas essas novas ideias dos gurus de crescimentos de igreja. Não, agora o negócio é coaching. Não, o negócio agora é igreja com propósito. É a igreja de G12. E vão por aí afora. É a teologia da libertação, da prosperidade, enfim. E quando igrejas não respondem à primeira pergunta, ou não seguem todo o vento de doutrina que aparece, acabam ficando à mercê do novo pastor da igreja. Então, dependendo do pastor que chega, a igreja vai nas ideias do pastor. Bom, esse pastor gosta mais de cultos nos lares, então vamos fazer cultos nos lares. Esse pastor gosta de subir o monte e fazer oração no monte, então vamos fazer oração no monte, porque é o pastor quem manda no negócio. Eu quero que você pense comigo nessa noite. A igreja de Cristo deveria viver assim, perdida, sem rumo, sem propósito, sem direção? Sim ou não? Não? Quando o assunto é condução da igreja, qualquer caminho serve? Para onde nós deveríamos caminhar? Para onde nossa igreja tem caminhado? Que caminhos nós temos seguido? Será que nós estamos no caminho certo? Ou será que nós estamos perdidos? Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo é bem claro quanto a esses assuntos. E nesse trecho que nós lemos, ele está orientando um jovem pastor sobre como ele deveria cuidar da igreja de Deus em Éfeso. Éfeso era uma igreja grande, uma igreja importante na sua época. E primeiro, no capítulo 1, o apóstolo Paulo encorajou Timóteo a pregar o evangelho de Deus, mesmo diante de falsos mestres, homens que tinham se levantado ali na igreja, que tinham uma mensagem que estava pervertendo a igreja. E Paulo diz: você tem que ensinar o evangelho de Deus, mesmo que essa mensagem confronte esses homens, nos condene, mas depois nos apresente a salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus. No capítulo 2, a partir daí então, Paulo começa a orientar Timóteo como deveria ser o culto público dessa igreja. E para se ter uma ideia, homens estavam sendo falhos nas suas orações, e eles não oravam por todos os tipos de homens. Eles oravam só por quem eles queriam. E as mulheres estavam fazendo das reuniões em Éfeso uma verdadeira bagunça. Mas Paulo coloca um ponto final nisso, e aí ele orienta Timóteo como deveriam ser as orações dos homens e qual deveria ser a postura das mulheres na igreja. E depois ele passa a falar sobre a necessidade de líderes. Líderes que conduziriam o povo de Deus à fé e obediência à palavra de Deus. E ele faz isso no capítulo 3.
Semana passada o pastor Samuel pregou dos versículos 1 a 7, e nós vimos que em primeiro lugar Paulo falou a respeito do papel dos bispos ou dos episcopos. E esse termo ele é usado em outras passagens do Novo Testamento como um sinônimo de presbíteros ou de pastores. Bispos, presbíteros, pastores se referem ao mesmo cargo, à mesma função. E, em resumo, é a função, a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus. E então, Paulo diz que os bispos ou presbíteros ou pastores da igreja devem ser homens irrepreensíveis, homens que desejam e amam cuidar do povo de Deus, homens de caráter honroso, homens capazes de ensinar a Bíblia, homens capazes principalmente de ser líderes piedosos de seus lares, homens que têm seus lares nas mãos. Devem ser pessoas sábias, pessoas experientes na fé, com bom testemunho no mundo lá fora, não só dentro da igreja. E a partir de agora, a partir do verso 8, Paulo fala sobre um outro grupo de líderes. Um outro grupo de líderes na igreja tão importante quanto o primeiro. E esse grupo é indispensável para que a igreja cumpra a sua função nesse mundo. E esse grupo são os diáconos. E o meu objetivo nesse sermão vai ser tratar de 3 assuntos principais. O primeiro é falar a respeito da função dos diáconos e de onde ela surgiu. O segundo é analisar as qualificações nas quais os diáconos devem se enquadrar. E nós vamos estudar versículos 8 a 12. E depois nós vamos entender, 8 a 13, perdão, entender as razões que explicam por que a igreja deveria ser assim. Versículos 14 até 16. Mas antes de entrar no assunto dessa noite, eu peço licença para os irmãos para que a gente possa fazer uma explicação, uma introdução sobre a origem da função dos diáconos no meu primeiro ponto, tá? E para isso eu preciso que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6, versículos 1 a 4. A primeira pergunta que nós vamos responder agora é: qual é a função dos diáconos? Qual é a função dos diáconos? Atos, capítulo 6, versículos 1 a 4. O termo diácono e as suas variantes é usado cerca de 30 vezes ao longo do Novo Testamento, e normalmente ele é traduzido para 2 coisas, ou servo ou ministro. E ele traz a ideia de alguém que está engajado em prestar qualquer tipo de serviço específico a outra pessoa. E na maioria das vezes em que nós lemos diácono na Bíblia, ela se refere a servo de Deus. E no original nós poderíamos, quando você lê servo de Deus, poderíamos ler diáconos de Deus. De modo geral, todo cristão é uma espécie de diácono. Todo cristão é uma espécie de servo, servo do Senhor, tanto homens quanto mulheres, quando exerce algum tipo de serviço a Deus. Mas há indicação de que as igrejas do Novo Testamento tinham diáconos como uma espécie de líderes do serviço na igreja. Isso ocorre, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, verso 1, quando Paulo dirige a sua carta aos presbíteros, bispos e aos diáconos da igreja em Filipos. Então, acredita-se que os diáconos, eles, como função na igreja, surgiram de uma necessidade que nós vamos ler nesse texto de Atos capítulo 6. Atos 6, de 1 a 4, acompanhe comigo a leitura. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 1, nós percebemos que havia um problema na distribuição de mantimentos diária dentro da igreja. Um grupo de viúvas carentes estava sendo esquecido, e isso começou a provocar revolta e principalmente murmuração entre o povo de Deus. As pessoas começaram a reclamar.
Isso não acontece nas igrejas, né? É só a igreja em Atos. E eles começaram a murmurar: olha, está vendo, não estão dando recurso aqui para minha viúva. E então os apóstolos, quando eles souberam disso, eles reuniram toda a congregação e eles avisaram o seguinte no verso 2: olha, se nós continuarmos servindo às mesas, e a palavra aqui é se nós continuarmos sendo diáconos, servos das necessidades físicas de vocês, nós não vamos conseguir nos preparar para cuidar das necessidades espirituais do povo de Deus, que eles dizem que era o ministério da oração e da pregação da palavra. Então no verso 3 eles propõem: olha, vocês que estão murmurando, se reúnam aí, elejam 7 homens qualificados, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria, e eles vão ficar responsáveis por todo esse serviço. A palavra é toda aquela função diaconal. E se isso acontecesse, no verso 4 nós lemos, os apóstolos poderiam se dedicar exclusivamente à oração e ao ministério da palavra. Sabe qual que é a palavra traduzida aqui para ministério? É justamente a palavra diaconia, que significa serviço. E o que tudo isso significa? Isso quer dizer que enquanto aqueles 7 homens que seriam escolhidos, eles serviriam mesas, eles iriam cuidar das necessidades físicas da igreja, os 12 apóstolos, por sua vez, iriam servir a palavra. Eles iriam distribuir e cuidar das necessidades espirituais do povo de Deus. Então, presbíteros ou bispos ou pastores, eles são uma espécie de garçons espirituais. E os diáconos são uma espécie de garçons físicos. Essa é a ideia. E quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos perceber claramente que esses homens seriam os responsáveis por organizar a distribuição de alimentos na igreja. E enquanto eles estivessem fazendo isso, eles estariam cooperando para o ministério dos apóstolos. Isso significa então que presbíteros e diáconos, eles não são ministérios concorrentes entre si, ou não representam duas classes hierárquicas na igreja, do tipo: olha, presbítero é o top, diácono está subindo os degraus, daqui a pouco ele chega lá, diácono tem que ficar embaixo por enquanto. Não é isso que o texto nos indica. Os dois ministérios de liderança são necessários e importantes para a igreja. A diferença nos dois está na área em que cada qual é responsável. Os presbíteros, eles lideram a igreja espiritualmente, e os diáconos lideram a igreja no serviço físico. Então não é uma ideia de um está acima e o outro abaixo, é a ideia de um está aqui e o outro está aqui. Um cuida do seu papel espiritual e o outro cuida do papel físico. É isso que a Bíblia nos apresenta. Então o diaconato não é o primeiro grau de uma escada, que aquele homem deve subir para um dia ser presbítero. Biblicamente não deveria ser assim. Primeiro passo, seja diácono. Segundo passo, se torne presbítero. Terceiro passo, aí você se torna pastor. Normalmente é isso que acontece, mas biblicamente não parece que é isso que a Escritura nos ensina. Há sim diáconos que podem se tornar presbíteros, mas isso não significa que todos os diáconos devem ser presbíteros um dia. Diáconos não são pastores de almas. Eles são homens piedosos que lideram o serviço físico, serviço braçal da igreja. Enquanto eu estou falando, você percebe que nós não temos diáconos oficiais na igreja. Já reparou? Quer dizer que nós estamos em falta. Nós precisamos de homens assim. Porque enquanto presbíteros, eles devem se preocupar sobre o que vai ser ensinado no retiro, por exemplo, sobre quem deve ser cuidado com mais carinho, que pessoa nós devemos ministrar consolo, que pessoas nós devemos exortar, como nós devemos visitar essa pessoa, aconselhar essa pessoa. Enquanto os presbíteros pensam nisso, os diáconos, por sua vez, eles pensam na área física. Eles pensam: olha, quem é que vai levar as mesas e as cadeiras? Vai ter acampamento, vocês vão ensinar, mas quem é que vai cuidar do físico? Olha, quem é que vai coordenar a alimentação? Quem é que vai entrar em contato com o dono da chácara? Quantas cestas básicas nós precisamos doar? Então, quando você olha para a função dos diáconos, ela é muito importante, porque os dois, tanto presbíteros quanto diáconos, são necessários para a igreja local. Um coopera com o outro, os dois não são rivais. E para nós isso significa que como igreja nós precisamos de diáconos.
nós precisamos de homens que liderem o serviço na igreja. E esses diáconos eu quero chamar a atenção para duas áreas. Eles devem ser, em primeiro lugar, distintos dos presbíteros. Diáconos precisam ser distintos dos presbíteros. Isso deve ser muito claro nas nossas mentes. Eles não serão homens que necessariamente nos pastorearão. Não é o seu papel. O papel dos diáconos é esse: coordenar o trabalho físico na igreja. Esse é o papel dos diáconos. Por exemplo, eles vão cuidar do prédio. Os diáconos vão cuidar de documentações, vão cuidar de contratos, vão cuidar da alimentação, vão cuidar de patrimônio, reformas que precisam ser feitas no nosso prédio, melhorias, vão cuidar de bazar, vão cuidar de mutirões, serão responsáveis pelos almoços, responsáveis por retiros, responsáveis pelo cuidado físico das viúvas, dos órfãos. Talvez uma viúva que se acidenta, quem é que leva? A igreja está aqui para auxiliá-las, e quem vai fazer isso são os diáconos. Diáconos são aqueles que vão socorrer irmãos idosos nas suas enfermidades, enfim, e isso é importante, porque quando o ofício dos diáconos é confundido com o ofício dos presbíteros, que o Samuel citou semana passada, a igreja só tem a perder. E por que a igreja tem a perder quando diáconos e presbíteros são confundidos? Primeiro, talvez por 3 motivos. Primeiro, porque isso desanima homens aos quais Deus tem dado dons de serviço, dons de diaconia, só que eles acabam tendo só uma opção de trabalhar na igreja, que é como presbíteros. E eu já conheci inúmeros presbíteros que falavam: olha, eu sou diácono, eu não tenho estômago para lidar com questões que vocês pastores têm que lidar, mas eu vibro quando tem um mutirão e eu quero coordenar o mutirão, quero ser o primeiro a chegar e o último a sair. Igrejas que não têm diáconos distintos dos presbíteros frustram esses homens, que estão num papel onde não deveriam estar. Um segundo motivo, que quando isso é confundido, é porque priva a igreja de um ofício que tanto contribui para a sua edificação. Se eu fizesse uma pergunta aqui, você consegue pensar de primeira, de situações que diáconos poderiam estar fazendo na nossa igreja e que não é feito porque não temos diáconos. A igreja precisa de diáconos. Uma terceira razão de que quando diáconos são confundidos com presbíteros, isso é horrível para a igreja, é porque coloca homens qualificados para servir em função de pastorear. O que isso significa? Que muitos estragos, se por um lado trocar uma pessoa que deveria ser diácono, colocá-la no presbitério, é ruim para ela porque frustra ela. Por outro lado, colocar essa pessoa no lugar de um presbítero pode causar estragos tremendos na igreja, e você conhece isso. Muitos estragos, principalmente em igrejas batistas, acontecem porque diáconos, homens que seriam imbuídos com uma responsabilidade de apenas cuidar do ministério físico da igreja, assumem uma responsabilidade de presbíteros, sem serem qualificados para assumir a liderança espiritual da igreja, e por isso levam a igreja por buraco. Colocam qualquer um no pastoreio, tomam decisões apenas pensando com uma cabeça de diácono. Então, nós precisamos de diáconos distintos dos presbíteros. Mas a segunda palavra que eu gostaria de dar aqui é que eles devem ser qualificados espiritualmente. Nós precisamos de diáconos qualificados espiritualmente, porque segundo Atos 6, versículo 3, nós lemos, eles devem ser homens que tenham bom testemunho do mundo, homens que sejam cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria, porque, queridos, para cuidar de coisas físicas, é necessário ser controlado pelo Espírito de Deus. Não é só porque o trabalho é braçal que eles não tenham de ser sábios. Pense comigo, um diácono lida com as pessoas no seu pior momento, no momento de necessidade, no momento de enfermidade, no momento de dúvidas, no momento de murmúrio. Imagine esses diáconos aqui, iam ter que lidar com uma igreja que estava murmurando. E diáconos devem ser homens sábios, homens prudentes, primeiro, para não só ministrar os recursos físicos de uma maneira equilibrada, mas segundo, para apaziguar os sentimentos das pessoas. Meu irmão, tenha paciência com a igreja. Meu irmão, não joga essa pedra em mim, meu irmão. Calma, eu amo você, meu irmão. Os 7 homens que foram escolhidos pela igreja primitiva, eles iam cuidar com o murmúrio da igreja, como eu já falei. Eles iam lidar com um grande montante em dinheiro,
e com pessoas que provavelmente falariam mal dos apóstolos. Está vendo? Agora sim eu tenho homens de Deus que me servem, porque esses apóstolos, esses taizinhos aí, só querem ficar estudando Bíblia, só querem ficar falando no púlpito. E o diácono ia ter que ser sábio para, meu querido, se você não entendeu ainda, se a gente não tiver pregação na palavra, a igreja morre. O diácono deveria ser sábio, por isso precisava ser qualificado espiritualmente. A perguntinha para nós como igreja: nós temos diáconos oficiais no nosso meio? Sim ou não? Não. Nós temos até pessoas que servem, mas não são reconhecidas como líderes do serviço. Perguntinha: as pessoas que servem são qualificadas espiritualmente? São distintas dos presbíteros? Se nós não temos diáconos assim, nós devemos trabalhar para que eles existam. Nós temos de treinar homens para isso, mas principalmente nós temos de ensinar a igreja sobre isso e, como homens, nós homens devemos desejar servir mais. Mulheres muitas vezes são mais rápidas para tomar a iniciativa em servir, e isso é uma coisa boa, mas Deus deseja que homens liderem essa área na igreja. Isso é necessário para a saúde da nossa igreja. Por isso eu quero fazer um desafio especial para você que é homem. Se você é homem, eu quero que você passe a se avaliar a partir de agora. Pense se esta não é a área para a qual Deus tem te chamado a servir. Você ama o serviço? Você vibra em poder ajudar em áreas físicas na igreja? Se isso está no teu coração, então a partir de agora, preste bem atenção às qualificações dos diáconos, e se necessário, peça perdão a Deus pelos seus pecados, e busque consertar esses erros, e faça isso, e se coloque à disposição de servir nessa área, porque a nossa igreja com certeza precisa de diáconos, homens que sejam distintos dos presbíteros, e que sejam qualificados espiritualmente. Nós vamos agora para a segunda pergunta, e agora vamos entrar nas qualificações dos diáconos. Quais as qualificações dos diáconos? Voltemos para 1 Timóteo capítulo 3. Vamos ler novamente versículos 8 até 13. Versículos 8 a 13 nos dizem: os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Devem permanecer no mistério da fé com consciência pura. Devem também, primeiramente, passar por experiência. Depois, se considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa. Pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. No versículo 8, a partir daqui, Paulo deixa claro que um diácono deve, da mesma forma, ou semelhantemente, ser irrepreensível, porque foi isso que ele disse no capítulo 3, versículo 1. Da mesma maneira com que os bispos ou presbíteros da igreja precisam ser irrepreensíveis, os diáconos também. E como ele pode ser irrepreensível? Todos os diáconos devem ser aprovados pelo menos por 4 áreas diferentes. Primeira área de avaliação: diáconos devem ser aprovados por seu caráter. Versículos 8, a segunda parte do verso 8, e o versículo 11 também diz isso. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas perceba no verso 8, segundo Paulo, ele diz: diáconos devem ser respeitáveis, devem ser homens dignos de respeito, homens honrosos. E como são homens honrosos? São homens que apresentam as seguintes características de caráter. Primeiro, são homens de uma só palavra, ele diz. Originalmente essa frase aqui foi escrita no negativo. Soa literalmente assim, olha, não de 2 palavras. Diáconos não são homens hipócritas, homens que usam suas palavras para se sair bem de uma conversa, ou homens que dizem uma coisa na sua frente e estão dizendo outra totalmente diferente pelas suas costas. Não são homens 2 caras, não são homens mal intencionados, homens que usam de elogios para convencer alguém, mas que na verdade estão mentindo só para ter sucesso. Diáconos não são homens que dão a sua palavra e não cumprem a sua palavra. Diáconos são homens confiáveis no que dizem. Segundo, diáconos são homens não dados a muito vinho.
A ideia aqui é de não serem pessoas que constantemente vivem abraçadas à bebida alcoólica. Diáconos não são devotos a nenhum tipo de vício. São homens capazes de se abster de uma taça de vinho ou de qualquer outra coisa que possa controlá-los. Seja o cigarro, seja o videogame, seja o celular, seja o computador, seja a pornografia, seja o sexo, seja o dinheiro, seja o açúcar, ou até mesmo a comida. O diácono é um homem capaz de dizer: não, agora não, eu não vou me entregar ao uso de algo que pode me controlar. São homens que exercem muito bem o domínio próprio. Terceiro, diáconos são homens que não são dominados pela ganância. A expressão aqui é bem forte e ela significa não ser motivado por ir em busca de um dinheiro ilícito. Queridos, diáconos lidam constantemente com o dinheiro da igreja. Eles não podem ser falhos nessa área. Eles não podem visar lucro pessoal com essa função. Eles precisam ser exemplo de administração financeira e desprendidos do dinheiro. E eu citei o verso 11, e eu vou explicar por quê nessa primeira parte, porque ele é alvo de uma grande discussão. Há três possibilidades de interpretação no versículo 11. A primeira possibilidade é que Paulo está falando, no versículo 11, de mulheres que exercem o diaconato, então são diaconisas. A segunda possibilidade é que ele está falando de mulheres que sejam esposas dos diáconos. E a terceira possibilidade é de mulheres que auxiliam os diáconos no seu trabalho sem ter um título oficial de liderança. Se fosse uma palavra diaconisas, Paulo usaria esse termo, coisa que ele não faz, ele fala para mulheres. Se fosse uma palavra para esposas dos diáconos, Paulo diria assim: olha, esposas, e não mulheres. Portanto, parece ser mais sensato caminhar no sentido de que Paulo está se referindo às mulheres que auxiliam os diáconos, mulheres que servem na igreja de uma maneira geral. Então, esse texto aqui, ele enquadra todas as mulheres da nossa igreja, não só aquelas que têm um ministério oficial, ou aquelas que são esposas de líderes, todas as mulheres que servem em alguma área a Deus. E elas também devem ser respeitáveis, perceba no verso 11. Elas devem ser dignas de respeito, mulheres de caráter. E como mulheres de caráter são? Primeiro, não são caluniadoras, não são fofoqueiras, mulheres que falam mal dos outros pelos corredores, que falam mal dos outros em conversas maquiadas de pedido de oração. Olha, não é fofoca não, viu? Só para orar. Mulheres que servem a Deus não são assim. Segundo, são moderadas. Mulheres temperantes e sóbrias, que exerçam o domínio próprio. Semelhantemente aos diáconos, elas não devem ser dominadas por nenhum tipo de vício, essa é a palavra. Terceiro, devem ser fiéis em tudo. Precisam ser mulheres em que se pode confiar, mulheres dignas de confiança em qualquer que seja a área. Todas as irmãs da nossa igreja que servem em alguma área, seja ela qual for, devem se enquadrar nesses quesitos. E minha palavra é para você, irmã: ou você se enquadra nesse texto, ou você abdica do serviço a Deus. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Segunda área de avaliação dos diáconos, está no versículo 9. Diáconos devem ser aprovados por sua crença. Primeiro é por seu caráter, segundo é por sua crença. No verso 9 é interessante, dizer que diáconos devem servir em questões físicas não significa que eles não devam conhecer de teologia. Paulo diz, olha, eles devem permanecer no mistério da fé. Ou seja, eles devem se segurar e se manter abraçados ao segredo da doutrina cristã. E eles devem fazer isso com consciência pura, com uma consciência limpa. Diáconos devem compreender o cerne da doutrina cristã e devem obedecer a ela com uma consciência limpa. Não basta apenas participar de reuniões, tomar decisões. É necessário fazer isso baseado na palavra de Deus. E enquanto fazem isso, devem ter uma vida piedosa. Diáconos devem conhecer muito bem o estatuto da igreja, e devem conhecer muito bem o regimento interno da igreja, e mas devem conhecer muito mais as suas Bíblias. Eles devem ser aprovados por sua crença. Terceira área de avaliação: diáconos devem ser aprovados por sua congregação. Olha o versículo 10.
Diáconos não devem ser eleitos só porque têm caráter e crenças corretas. Paulo diz que eles devem passar por um período de avaliação. Antes de serem reconhecidos como diáconos, esses homens devem, primeiramente, ele diz, passar por experiência ou serem experimentados. A igreja deve avaliá-los antes de poder elegê-los. E o que está em avaliação? Será que eu vou ver como é que ele se veste? Eu vou ver que tipo de carro ele tem? Não. A avaliação é justamente no seu caráter e na sua crença. Porque Paulo diz no verso 10, eles só poderão exercer o diaconato se forem considerados irrepreensíveis. Não é só porque uma pessoa serve há muito tempo e serve muito bem na igreja que ela deve assumir o diaconato. Antes ela precisa se mostrar irrepreensível. Isso não significa alguém perfeito, mas significa alguém que se arrepende quando erra, alguém que não tem nenhuma questão contra ninguém. É alguém sobre o qual ninguém tem algum motivo de acusação. Levantar a mão num culto e falar: esse diácono é um mentiroso, esse diácono é um hipócrita, esse diácono é falho, ele é alguém acima de suspeita, alguém que não tem culpa de pecado não confessado, mesmo que ele erre, ele conserta. Quarta área de avaliação, versículo 12: diáconos devem ser aprovados por sua casa. O quarto C: caráter, crença, comunidade, casa. Diáconos não podem ser bons apenas na igreja. É necessário primeiro que eles tenham lares exemplares. Eles precisam primeiro ser bons servos no lar, para depois serem bons servos na igreja. Primeiro, Paulo diz, eles devem ser maridos de uma só mulher. Por serem exemplo para a comunidade, caso sejam casados, eles devem ser homens casados uma só vez e fiéis à esposa. Homens exemplares nos seus casamentos. E se forem solteiros, devem ser homens exemplares de pureza. Segundo, diáconos devem ser bons pais. Caso tenham filhos, Paulo diz, diáconos devem governá-los bem. Isso significa que devem conduzir e guiar os filhos de uma maneira correta, e a palavra para filhos aqui é criança. Enquanto eles estiverem debaixo da sua responsabilidade, diáconos devem ser exemplo de pais bíblicos. Terceiro, diáconos devem ser bons líderes do lar. Paulo diz, olha, eles não devem governar só bem os seus filhos, mas também a sua própria casa. E aqui o termo se refere não só à morada, ao prédio onde eles moram, mas também à família em geral, às posses, ao dinheiro, enfim. Diáconos devem ser capazes de administrar bem os recursos do seu lar. E Paulo diz no versículo 13, ele dá um encorajamento aos diáconos a entenderem que, apesar de realizarem um serviço simples na igreja, os que fizerem isso bem diante de Deus estarão adquirindo um lugar de honra e vão acabar por aumentar a sua confiança na fé em Cristo. Eles vão ser abençoados com mais firmeza na fé. Ser um bom diácono não é só ter responsabilidades, mas também é ser recompensado por Deus. É algo honroso diante do Senhor e é algo que vai aumentar a sua fé, vai te encorajar mais. Uma coisa que fica clara com essa passagem aqui é que serviço para Deus requer vida com Deus. Serviço para Deus requer vida com Deus. Mesmo que se o seu serviço seja um serviço braçal, Deus espera que o seu espiritual também seja excelente. Para Deus, mais importante do que fazer algo correto é ser alguém correto. Para Deus, mais importante do que fazer algo correto é ser alguém correto. E eu quero sugerir 3 aplicações rápidas para nós aqui. A primeira aplicação é aos homens da nossa igreja. Todos nós, como homens, devemos buscar esse padrão em nossas vidas. Eu quero perguntar para você, será que o fato de nós não termos diáconos na nossa igreja se dá pelo fato de não termos homens qualificados espiritualmente? Será? Se não é esse o caso, por que você não começou ainda a ser diácono? Querido homem, quem sabe Deus talvez não esteja te chamando para esse ministério. Quero você como um diácono. Essa lista de qualificações não é dada apenas para diáconos, mas deveria ser o alvo e o padrão de todos aqueles que servem a Deus, em qualquer que seja a área no ministério cristão. Segunda aplicação é para as mulheres da nossa igreja.
Irmãs, vocês também devem se enquadrar no ideal do versículo 11. Mesmo que vocês nunca tenham um cargo de liderança na igreja, Deus espera que vocês sejam um exemplo de conduta, um exemplo de bom uso da língua, um exemplo de temperamento, um exemplo de testemunho em qualquer ministério em que vocês já estejam servindo. E a terceira aplicação é para a igreja como um todo. Nós, como igreja, devemos orar para que Deus desperte homens de nossa igreja, desperte neles o desejo de serem cristãos exemplares. Nós devemos orar para que Deus levante homens piedosos, porque isso vai ser uma bênção para os seus lares e, consequentemente, uma bênção para a nossa igreja. Eu quero terminar com a terceira pergunta, meu terceiro ponto. Por que precisamos de liderança bíblica na igreja? Por que deveria ser assim? Paulo responde nos versos 14 até 16. Olha o que ele diz no texto. Mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te essas coisas para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Por que nós precisamos de liderança bíblica na igreja? Parece que aqui Paulo dá dois motivos do porquê a liderança na igreja precisa ser como ele acabou de descrever. O primeiro motivo, a primeira razão, versículos 14, a primeira parte do 15, é porque isso cumpre a vontade de Deus. Isso cumpre a vontade de Deus para a igreja. No verso 14, Paulo expressa a sua vontade a Timóteo: Timóteo, eu quero visitar você em breve. Mas, olha, eu sei que o meu desejo pode não ser cumprido, e por isso, no verso 15, ele diz: caso eu demore, Timóteo, a ir até Éfeso, eu te escrevi essas palavras, para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, essa carta que nós estamos estudando, ela não passa de um manual de instrução, sobre como uma liderança de igreja deve se comportar para conduzir a igreja. E perceba, Paulo chama a igreja do Deus vivo de sua casa, a casa de Deus. Essa expressão aqui transmite uma ideia muito além de um ajuntamento de pessoas que se reúnem para adorar ao Senhor. Essa ideia de casa de Deus vai muito além, traz a ideia de que é onde Deus habita, é onde é a morada do Espírito Santo, é onde Deus se sente à vontade, é onde Deus é o Pai e nós somos os filhos, é onde Deus é o cabeça e nós somos o corpo, é onde Deus é o líder e nós somos os liderados, é onde Deus é o dono e nós somos propriedade, é onde Deus é o guia supremo e nós somos os seguidores. Ou seja, na igreja Deus é quem manda. E aprove a Deus que o papel de homens e mulheres na igreja fosse do jeito que a gente tem estudado. Aprove a Deus que os líderes fossem qualificados dessa maneira, e é assim que nós devemos proceder. Como servos obedientes e submissos à vontade de Deus, nós devemos acatar ao que Ele nos manda nessa carta. Primeira razão, por que a liderança tem que ser assim? Porque isso cumpre a vontade de Deus para a igreja. Mas a segunda razão, segunda parte do verso 15, verso 16, é que isso contribui com a missão de Deus para a igreja. Uma liderança assim contribui com a missão de Deus para a igreja. Ainda no verso 15, Paulo, escrevendo sobre a igreja, ele diz que a igreja é a coluna e é o alicerce, ou baluarte da verdade. Essencialmente, os efésios, eles veneravam uma deusa local chamada Diana. Naquela cidade havia um templo gigantesco. Ele ficava em cima de uma montanha, e os seus adoradores ficavam impressionados com a arquitetura desse templo. Ele era sustentado por 127 colunas feitas de mármore, enfeitadas com pedras preciosas e cobertas com ouro. Todas elas, cada uma delas foi um presente dado por algum rei estrangeiro, e algumas chegavam a ser completamente feitas de ouro. E elas atingiam cerca de 18 metros de altura, e o templo ficava numa rocha imensa, no meio da cidade, onde todo mundo poderia enxergar. Só que Paulo está fazendo uma comparação nesse versículo. Paulo diz: olha, aquele templo pode até ser belíssimo por fora, ele pode ser venerado por muitos, mas ele não é a casa de Deus. Aquele templo é a casa de demônios,
É a casa de falsos deuses, de ídolos criados por homens, é um local construído em cima de mentiras, onde os seus sacerdotes enganam e seduzem os seus adoradores. Mas a igreja de Deus, essa sim é construída sobre a verdade. A igreja de Deus é quem sustenta essa verdade. É sobre a igreja que a verdade brilha para o mundo. Então, se você quer ouvir sobre a verdade de Deus, se você quer ouvir sobre a verdadeira realidade, aquilo que realmente acontece, você olha para a igreja e você escuta o que a igreja tem a dizer sobre Deus. A igreja é a coluna e o alicerce da verdade. E o que esse povo tem a dizer? Versículo 16, Paulo diz: sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aqui ele está fazendo um trocadilho, mais um, porque os efésios chamavam a sua deusa de grande Diana dos Efésios. Grande é Diana. Mas Paulo aqui diz: a verdade é que realmente grande é o que eu vou dizer para vocês agora. Grande, de verdade, é a mensagem que a igreja de Deus anuncia. E essa mensagem Paulo dá o nome de mistério. Mistério é algo que antes era obscuro, mas que agora em Cristo foi revelado ao homem. O termo traduzido por fé pode significar piedade ou religião. Ou seja, o que Paulo está dizendo, olha, por causa de Cristo, a verdadeira religião do verdadeiro Deus, ela é anunciada pela verdadeira casa de Deus. E a verdadeira casa de Deus é a igreja. E essa igreja anuncia a seguinte mensagem. No final do verso 16 nós encontramos essa mensagem. Logo de cara nós percebemos que ela tem a ver com o ministério de Jesus Cristo, cujo conteúdo muitos acreditam aqui que era um hino cantado pela igreja primitiva, e nós vamos cantar esse texto ao término da mensagem. E Paulo cita esse hino, e esse hino, ele contém 6 estágios do ministério de Cristo. Primeiro estágio, ele fala da encarnação. Paulo fala sobre quando Deus, aquele que se manifestou em carne, ou seja, se revelou em forma humana aos homens. Segundo estágio, ele fala do ministério de Jesus. Jesus foi justificado em espírito, ou seja, ele foi comprovado como Deus através dos milagres que o Espírito operava por meio dele. E principalmente ele foi vindicado como Deus pelo Espírito quando foi ressuscitado dentre os mortos. Terceiro estágio, sobre a ascensão de Cristo. Depois de ressuscitar, Jesus subiu aos céus e foi recebido pelos anjos, visto pelos anjos. Quarto estágio, a pregação de Cristo. O seu Espírito foi enviado aos seus seguidores e eles anunciaram sobre a salvação de Cristo às pessoas de todas as nações, aos gentios. Quinto estágio, a aceitação de Cristo. Muitas pessoas do mundo inteiro ouviram essa mensagem e aceitaram essa mensagem, crido no mundo. E o sexto estágio é a glorificação. É uma referência à glória que Cristo receberá no último dia dos lábios de todos aqueles que Ele salvou. Perceba que, se você for esperto, você já reparou, nós estamos vivendo entre os estágios 4 e 5. A mensagem ainda está sendo pregada, pessoas ainda estão crendo, mas Paulo os coloca no tempo passado como se eles já tivessem sido cumpridos, ou seja, ele está dizendo, é tão certo que vai acontecer que Deus já o considera realizados. Queridos, esse é o maior tesouro da igreja. É o Evangelho de Jesus Cristo que conta sobre a sua obra realizada na cruz para nos salvar. E essa é a verdade que nos sustenta como sendo a casa de Deus. Essa é a verdade que nós anunciamos ao mundo como a igreja de Deus. E eu acredito que nesse trecho que nós estudamos, Paulo conclui o assunto que ele iniciou lá no capítulo 2. Capítulo 2 e capítulo 3, parece que a intenção de Paulo é proteger a igreja do falso ensino, e ele faz isso amarrando 4 assuntos importantíssimos, essenciais para a pureza da doutrina. Primeiro assunto, lá no capítulo 2, versículos 1 a 7, ele falou sobre a postura dos homens no culto. Segundo assunto, sobre o papel das mulheres na igreja, o final do capítulo 2. Terceiro, sobre os presbíteros nesse texto. E quarto, sobre os diáconos. Então o que ele está dizendo parece olha, uma igreja que deseja continuar pregando o Evangelho, continuar cumprindo a sua missão, a missão que Deus lhe deu nessa terra, ela vai se esforçar por cumprir o que Paulo orientou nesse texto sobre essas 4 áreas. É por isso que eu quero que você acompanhe comigo no capítulo 4, versículo 1, que é o próximo versículo a ser estudado no próximo sermão. Paulo diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. E
e a doutrina de demônios. E por que eles farão isso? Porque muitas igrejas não estarão protegidas contra o falso ensino. E elas vão se proteger do falso ensino preservando a sã doutrina. E a sã doutrina é preservada por meio de uma prática correta dos homens e das mulheres na igreja e por meio da sua liderança, os presbíteros e os diáconos. Quando esses 4 grupos, quando um deles deixa de cumprir o seu papel bíblico, a igreja começa a correr sérios riscos de se desviar do caminho da verdade. A primeira área a ser afetada será o ensino e o exemplo do que é ser cristão para as pessoas. De modo prático, isso significa para nós que nós precisamos de uma liderança bíblica na igreja, porque isso é fundamental para que anunciemos o mistério da fé ao mundo. Nós precisamos, queridos. Homens e mulheres, assumindo seus papéis nos lares, assumindo seus papéis na igreja, e presbíteros e diáconos servindo ao povo de Deus biblicamente, são indispensáveis para que nós sejamos fiéis em elevar a verdade de Deus e mostrá-la ao mundo, mais do que aquele templo da Diana. Nós devemos trabalhar para que esses 4 alvos sejam alcançados. Não tem como encerrar esse sermão sem me referir àquele que é o sujeito do qual o mistério da fé que Paulo citou diz a respeito: Jesus Cristo. Em Marcos 10:45, Jesus disse: pois o próprio Filho do Homem, eu mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe qual termo Jesus usa para se referir ao seu trabalho de servir aqueles a quem ele iria salvar? Adivinha? Diaconia. Nesse sentido, Jesus é o diácono perfeito, aquele que se entrega para salvar a sua igreja. E de maneira bem resumida, nós fomos salvos por um serviço de diaconia do próprio Filho de Deus. Isso significa que hoje o próprio Jesus deseja que por meio do serviço diaconal da igreja, essa mensagem de salvação alcance os perdidos no mundo inteiro. Por isso os diáconos, aqueles que serão eleitos, e nós queremos que eles surjam, eles poderão ter o privilégio de imitar o seu Salvador, servindo outros, para que mais pessoas possam ser salvas. Pense por um instante, se você aliviar o fardo dos seus pastores e presbíteros, cumprindo papéis físicos, eles terão mais tempo para se preparar, para visitar, para evangelizar, para anunciar a palavra de Deus. É uma bênção ser diácono. Servir mesas é um trabalho imprescindível na vida da igreja. Pela manhã nós aprendemos que o alvo final da igreja é glorificar a Deus. Lembra disso? E para fazer isso a igreja primeiro adora ao Senhor de acordo com os seus termos estabelecidos na Bíblia, na verdade. Segundo, ela promove a edificação dos crentes por meio da pregação da palavra e do serviço. E terceiro, ela evangeliza os perdidos com a palavra de Deus. E para fazer isso ela precisa ser sustentada pela verdade. Se isso acontece, a igreja vai anunciar a verdade ao mundo, uma verdade que fala sobre a obra do seu Filho Jesus Cristo. Queridos, nós não estamos perdidos como Alice no País das Maravilhas. Nós não precisamos seguir qualquer caminho. Nós temos um destino final no GPS. E basta abrir as nossas Bíblias e lê-las com humildade e reverência ao Senhor. Então nós vamos descobrir que o mapa é simples. Esse mapa ele não identifica todas as paradas ou todos os buracos na estrada, mas pelo menos ele deixa bem claro por onde nós devemos seguir. E por hoje, primeiro, homens cumprindo o seu papel de líderes piedosos no lar e na igreja. Segundo, mulheres cumprindo o seu papel de esposas auxiliadoras e mães. Terceiro, presbíteros pastoreando o rebanho de Deus e anunciando a palavra. E quarto, diáconos auxiliando os presbíteros, suprindo as necessidades físicas do povo de Deus. Irmãos e irmãs, amigos, que não saiamos desses papéis bíblicos, para que não venhamos a nos perder pelo caminho. Amém?